A história da Igreja Católica não começa com pobreza, nem com humildade. Ela começa com poder. Nos primeiros séculos de Cristo, os cristãos eram perseguidos, mortos, vistos como ameaça ao Império Romano. Mas tudo muda no ano de 313, quando o imperador Constantino assina o Edito de Milão, legalizando o cristianismo. De perseguidos, os cristãos viraram aliados do trono. Logo depois, a igreja deixa de ser apenas um movimento espiritual. Ela se torna um braço do Estado. E quando o Império Romano do Ocidente colapsa no século V, a igreja permanece de pé. E mais do que isso, ela assume o trono que Roma deixou vazio. Durante a Idade Média, a igreja não era só uma instituição religiosa. Ela era o governo, o banco, o exército, a justiça, a imprensa. Tudo isso em um só lugar. O Papa tinha mais poder que reis. A palavra da igreja decidia guerras. A heresia era punida com tortura. E o medo do inferno valia mais do que qualquer lei. Foi nesse cenário que nasceu a corrupção, porque onde há poder absoluto, há abuso absoluto. Nos séculos XI e XII, a igreja começou a vender o paraíso, literalmente. Era o tempo das indulgências, promessas de perdão em troca de dinheiro. Pecou, pague. Matou, pague. Quer salvar a alma da sua avó, pague. Foi nesse ambiente de ganância que surgiram as primeiras revoltas. Martinho Lutero, em 1517, prega suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, denunciando o que ele chamou de comércio da fé. Mas a resposta de Roma foi clara: não se mexe no caixa do paraíso. A corrupção da igreja não foi um acidente, ela foi parte do modelo. Desde os primeiros séculos, cargos eclesiásticos eram comprados e vendidos, bispos eram nomeados por reis, papas ganhavam votos com promessas políticas, e padres acumulavam terras, escravos e riquezas, tudo em nome de Deus. E mesmo depois dos escândalos, reformas, concílios e cismas, nada realmente mudou, porque a estrutura continua a mesma. Centralização de poder, culto à autoridade, silêncio como política institucionais. A fé foi transformada em ferramenta de arrecadação, o altar em balcão de negócios e o púlpito em palanque para chantagem emocional. Por isso, o problema não são apenas alguns padres corruptos. O problema é que, desde o começo, a Igreja Católica foi desenhada para proteger, não para purificar. Nos próximos minutos, você vai entender como essa corrupção histórica se modernizou. Como padres que abusaram de crianças foram transferidos e não punidos. Como bilhões foram desviados por dentro do próprio Vaticano com o aval de cardeais. E como o Banco do Vaticano se tornou um paraíso fiscal dentro de Roma. A corrupção da igreja não começou no século XX, mas foi nele que ela se sofisticou. Foi nele que ela abandonou a batina e vestiu terno, gravata e blindagem diplomática. Foi nele que o altar virou cofre e o confessionário um escritório de lavagem de dinheiro. A virada de chave acontece em 27 de junho de 1942, no coração da Segunda Guerra Mundial. Enquanto o mundo ardia em sangue e escombros, o Papa Pio XII cria o IOR, Instituto para Obras de Religião, conhecido até hoje como Banco do Vaticano. O que era para ser uma instituição voltada à caridade e ao auxílio cristão, se transforma rapidamente numa máquina de transações opacas, sem regulação estatal, sem prestações de contas públicas e com imunidade diplomática total. Era o cenário perfeito para esconder fortunas, lavar dinheiro e proteger aliados. Década de 1970. Enquanto o mundo vivia o auge da Guerra Fria, o Vaticano mergulhava nos bastidores do poder financeiro. É nessa época que entra em cena o nome de Michele Sindona, financista italiano ligado diretamente à máfia siciliana. Sindona é recebido no Vaticano como um homem de confiança. Ele passa a movimentar milhões em nome da igreja, aplicando doações e fundos religiosos em bancos que, na verdade, pertenciam a criminosos. O Banco do Vaticano vira sócio do crime. Sindona atua como ponte entre o Vaticano, a máfia e a política italiana. Os fundos desaparecem em operações secretas, que justificam tudo como uma palavra: fé. Mas, como toda aliança com o submundo, a fatura chega. Em 1982,
estoura o caso do Banco Ambrosiano, que tinha o Vaticano como principal acionista oculto. A instituição quebra, deixando um rombo de 250 milhões de dólares. O escândalo se espalha, documentos vazam, rastreiam as transações, e o rastro leva a um nome: Roberto Calvi, presidente do banco. Conhecido como o Banqueiro de Deus, Calvi é encontrado enforcado sob a ponte Blackfriars, em Londres, com tijolos nos bolsos e notas de dinheiro falsificadas. Assassinato ou suicídio encenado. A polícia londrina hesita, a máfia sorri e o Vaticano se cala. Enquanto Calvi morria, outro personagem-chave desaparecia: Emanuela Orlandi, uma adolescente de 15 anos, filha de um funcionário do Vaticano. Some misteriosamente em Roma em 1983. Durante anos, teorias ligaram seu desaparecimento ao escândalo do Banco Ambrosiano, à máfia e ao silêncio do Vaticano. Ela se torna o símbolo do segredo que a igreja nunca quis contar. Essa não é apenas a era da corrupção financeira, é a era do crime institucionalizado com batina. Avançamos para o início dos anos 2000. As denúncias começam a mudar de tom. Já não são sobre dinheiro, são sobre crianças abusadas, vítimas silenciadas, dioceses inteiras protegendo abusadores. Em 2002, nos Estados Unidos, o jornal The Boston Globe publica uma série de reportagens que abalam o mundo. Descobre-se que, durante décadas, a Arquidiocese de Boston acobertou padres pedófilos, transferindo-os de paróquia em paróquia em vez de puni-los. O jornalismo rasga o véu. O escândalo vira filme. Spotlight, ganhador do Oscar. A repercussão é mundial, mas o sistema permanece de pé. A igreja responde com a mesma arma de sempre: o silêncio. Depois, com discursos de compaixão. Depois, com promessas de reforma. E por fim, com transferências estratégicas. Padres são enviados a outras cidades. Bispos são aposentados discretamente. Alguns sequer enfrentam julgamento. Enquanto isso, o Banco do Vaticano continua operando. Em 2010, as autoridades italianas confiscaram 23 milhões do banco por suspeitas de lavagem de dinheiro. O banco se recusa a explicar, diz que são fundos sagrados, mas a pressão internacional obriga o Vaticano a iniciar uma leve reforma. Cria-se a AIF, Autoridade de Informação Financeira. Tenta-se adotar protocolos europeus, mas tudo é feito de portas fechadas. Nada muda na essência. Em 2012, explode um novo escândalo, o Vatilix. Documentos secretos, cartas internas e esquemas de poder dentro da Cúria Romana são vazados. O conteúdo é explosivo. Denúncias de corrupção, jogos de influência e suborno. O vazamento parte de dentro. O mordomo pessoal do Papa Bento XVI. É a primeira vez em 600 anos que um Papa renuncia, mas ele não cita os escândalos. Ele diz apenas: falta-me vigor. Entra então Francisco, eleito em 2013, com a promessa de limpar a casa. De fato, o novo Papa adota medidas, publica relatórios financeiros, cria a comissão de transparência e tenta modernizar o banco. Mas os escândalos não param. Em 2013, o Monsenhor Nunzio Scarano, do próprio Banco do Vaticano, é preso tentando contrabandear 20 milhões em jato particular da Suíça para a Itália. Em 2017, o Vaticano é acusado de investir milhões em empresas de armas e até um filme sobre Elton John. Em 2018, o escândalo do hospital IDI ganha corpo. Um rombo de 800 milhões envolvendo empréstimos suspeitos, favorecimento de parentes e o nome de um homem retorna ao centro: Angelo Becciu. Entre 2014 e 2018, Becciu lidera um dos maiores esquemas já vistos: o investimento de 350 milhões em uma propriedade de luxo em Londres. O negócio é nebuloso. Envolve contratos ocultos, intermediários italianos e chantagens internas. Um prejuízo de 140 milhões. Em 2019, a polícia do Vaticano invade a Secretaria do Estado. Começa o chamado julgamento do século. Becciu e mais 9 réus são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude e extorsão. O Vaticano vira tribunal, mas é também réu, mesmo que disfarçado. Em dezembro de 2023, Becciu é condenado a 5 anos e meio de prisão, mas não perde o título de cardeal. Ele segue usando batina e segue protegido pelas muralhas de Roma. Enquanto isso, o rombo financeiro aumenta. Em 2023, o Vaticano registra déficit de 83 milhões e o fundo de pensão da igreja tem um buraco estimado de 1,5 bilhão.
Mesmo com relatórios modernos, selos de transparência e discursos bem editados, o sistema segue intacto. Em 2025, um novo Papa é eleito, Leão XIV. Jovem progressista, com discursos de tolerância zero. Mas o povo já não acredita nas reformas, porque agora sabe que o problema nunca foi apenas o mau uso do dinheiro. O problema foi sempre o projeto. O Vaticano é uma máquina de poder, e todo poder sem prestação de contas inevitavelmente apodrece. Você pode até pensar que tudo isso acontece longe, lá em Roma, atrás dos vidros coloridos, muros de pedra e homens com anéis dourados. Mas o problema está mais perto do que você imagina. Porque o Vaticano pode até estar do outro lado do oceano, mas a corrupção da Igreja Católica está no seu bairro, na sua escola, na política do seu país e talvez até dentro da sua cabeça. Vamos ser bem objetivos aqui. O Banco do Vaticano registrou um lucro de 32,8 milhões em 2023. Parece bom, não é mesmo? Mas nos bastidores entre 2013 e 2023, mais de €500 milhão foram desperdiçados, desviados ou enterrados em operações fantasmas. O tal investimento da fé, na prática, financiou imóveis de luxo, operações com mafiosos e aposentadorias gordas para os cardeais corruptos. Mas de onde vem esse dinheiro? Dos cofres públicos? Sim. De doações de católicos comuns? Também. De campanhas beneficentes em nome da caridade? Principalmente essas. Você lembra das caixinhas de contribuição? Dos envelopes nos bancos das igrejas? Das campanhas de óbolo de São Pedro? Aquelas que dizem ajudar os pobres do mundo? Pois bem, entre 2015 e 2020, investigações revelaram que parte considerável dessas doações foi parar no fundo imobiliário em Londres. Sim, o dinheiro que deveria alimentar crianças famintas comprou apartamentos de luxo na Sloane Avenue. E sabe o que é mais bizarro? Essas doações continuaram, mesmo durante a pandemia, enquanto o mundo inteiro enfrentava miséria, fome e desemprego. Enquanto você talvez estivesse parcelando o gás ou cortando o mercado, o Vaticano continuava transferindo cifras milionárias para paraísos fiscais. Você acha que os escândalos de abuso sexual foram casos isolados? Apenas maçãs podres? Pois prepare-se. Segundo o relatório de Salvé, divulgado em 2021 na França, mais de 330 mil crianças foram vítimas de abuso sexual por membros da igreja entre 1950 e 2020. Sim, 330 mil. Dá para encher 5 estádios do Maracanã. Nos Estados Unidos, estima-se que mais de 4.400 padres tenham sido denunciados por abuso. No Brasil, de acordo com o Ministério Público, há mais de 1.100 investigações abertas, muitas paradas, engavetadas ou arquivadas por prescrição. E não pense que a igreja apenas ignorou os casos. Ela encobriu, transferiu os padres para outras dioceses, pagou indenizações em silêncio, destruiu provas, pressionou as vítimas e, em alguns casos, pagou até psicólogos para convencer os denunciantes a perdoarem os agressores, como se perdão fosse sinônimo de impunidade. Esse comportamento não foi uma falha moral, foi uma política interna, uma doutrina de silêncio, porque para a instituição, a reputação valia mais do que a verdade, mais do que a justiça e mais do que as crianças. Mas eu nem sou católico, eu nem vou à missa, isso não tem nada a ver comigo. Tem, e tem muito. O Vaticano não é só uma igreja, é um estado soberano com status diplomático. Ele tem assento na ONU como observador, negocia diretamente com chefes de estado, faz lobby em leis de saúde pública, direitos reprodutivos, educação sexual e controle de natalidade em dezenas de países, especialmente na América Latina. No Brasil, por exemplo, desde a década de 1960, há um acordo jurídico com o Vaticano, que garante isenções fiscais, imunidade e acesso preferencial a políticas públicas. Sabe aquela lei sobre aborto que nunca anda? Sabe aquele projeto de educação sexual que vive sendo boicotado? Sabe aquela censura velada sobre o discurso de gênero nas escolas? Sim, o Vaticano está por trás disso. A igreja ainda comanda, com mão de ferro e falsa humildade, parte do que você pode ou não aprender, parte do que você pode ou não discutir, parte do que você pode ou não escolher. Enquanto isso, políticos católicos praticantes assinam leis que prejudicam mulheres, jovens e populações vulneráveis. Não porque estão defendendo a moral, mas porque estão seguindo a cartilha de um estado estrangeiro com interesses políticos e financeiros. E qual é o efeito disso tudo? Uma geração inteira decepcionada com a fé.
não com Deus, mas com quem ousou dizer que falava por ele. O cinismo se espalha, a espiritualidade vira piada, a moral vira moeda de troca, e o sentimento coletivo é: não acredito mais em nada. Isso tem consequências graves: desconexão social, depressão espiritual e até radicalização, porque onde falta fé honesta, sobra espaço para seitas oportunistas, charlatões da internet e gurus do desespero. Você talvez conheça alguém assim, ou talvez esteja sentindo isso. E tudo isso começou com a igreja que prometeu amor, mas entregou silêncio. A verdade dói. Ver a verdade dói, mas ignorá-la custa ainda mais caro. Durante séculos, te ensinaram que a igreja era o lugar de luz, mas nunca te contaram o que havia atrás dos vitrais. Te disseram que questionar era pecado, que duvidar era heresia, que o Papa era infalível e que os homens de batina falavam com Deus. Mas agora que você viu o que eles escondem, como continuar fingindo que ainda acredita? Porque não se trata apenas de escândalos financeiros, nem de alguns padres desviando dinheiro. Se trata de um sistema inteiro construído para manipular a consciência das pessoas, sequestrar a fé e usá-la como escudo para crimes. E quando você entende isso, algo muda. Você nunca mais volta a ser o mesmo. Você agora sabe que um estado com menos de 1.000 habitantes movimentou mais de 2 bilhões em fundos obscuros nas últimas décadas, protegeu criminosos sexuais em 5 continentes com conivência dos papas, comprou imóveis de luxo com o dinheiro doado aos pobres e se aliou a máfias, bancos fraudulentos e políticos corruptos para preservar seu trono dourado. E isso vai muito além da igreja, porque ao ver como essa instituição operou por séculos usando teologia como cortina de fumaça para a corrupção, você começa a enxergar padrões idênticos em outros lugares. No político que diz defender a moral, mas desvia merenda. No CEO que prega sustentabilidade, mas lucra com destruição ambiental. No pastor que fala em dízimo, enquanto investe em gado, avião e canal de TV. Quando você entende o sistema da fé corrompida, você passa a enxergar a máquina de manipulação em todo lugar. Eles te ensinaram que duvidar era rebeldia, mas agora você sabe, duvidar é sobrevivência. Sabe por quê? Porque o discurso mais perigoso é sempre aquele que vem com um tom manso, batina limpa e um crucifixo na mão. Porque a igreja não só te dizia o que fazer, ela dizia que se você não obedecesse, Deus te castigaria. Era o controle total do comportamento, da alma e do bolso. Mas quando você entende a engrenagem, você se blinda. Você começa a seguir o dinheiro, investigar nomes, questionar quem ganha com o medo e quem te ensina a ter, e recusar a moral que vem empacotada com chantagem espiritual. E é aí que você deixa de ser gado e começa a ser consciência. Agora que você sabe o que a igreja fez, você tem uma escolha. Pode virar cínico e dizer, tá tudo podre mesmo, não tô nem aí. Ou pode fazer o mais difícil, reconstruir seus próprios valores fora das estruturas. Porque se o altar virou cofre, então o que é sagrado não mora mais lá. A compaixão não está nas paredes das catedrais, está em você. A moral não está num púlpito, está nas suas ações. A fé verdadeira não precisa de dogma, precisa de ética. É você quem define a sua espiritualidade agora. Não um padre, não um papa, não uma instituição de 2.000 anos que finge que não tem sangue nas mãos. E talvez o maior benefício de todos seja esse. Você para de ter medo. Medo de ir por inferno, medo de não ser digno, medo de que Deus te odeie por pensar por conta própria. A Igreja Católica vendeu um Deus ciumento, vingativo, contador de pecados. Mas agora você entende. Esse Deus era fantoche do sistema, porque quanto mais medo você sentia, mais fácil era te controlar. Agora, livre do medo, da culpa e da manipulação, você pode enfim acessar sua espiritualidade real, autêntica e crítica. Humana. Você reconstrói sua fé com liberdade e se recusa a alimentar qualquer império que vive do seu silêncio. E agora só resta uma pergunta. Você vai se calar ou vai começar a expor tudo que ainda tentam esconder? A Igreja Católica não foi corrompida, ela foi fundada sobre a corrupção. A história não mostra uma instituição que se perdeu, mostra uma estrutura que, desde o início, soube exatamente o que estava fazendo. Desde Constantino, quando a Igreja se aliou ao Império Romano para consolidar poder político, até as cruzadas que saquearam Jerusalém em nome de Cristo, mas voltaram carregadas de ouro e escravos. Desde a Inquisição, que torturou e queimou vivos os que ousavam pensar diferentes, até os abusos sexuais escondidos por décadas em dioceses de todo o mundo. A verdade é simples, a fé virou ferramenta, a culpa virou moeda e o medo virou política.
e o Vaticano virou a instituição mais imune do planeta. Um estado com status diplomático, sem eleições, sem imprensa livre, sem ministério público, que movimenta bilhões, não paga impostos e ainda é tratado como autoridade moral. Mas hoje as rachaduras estão expostas, não por vontade deles, mas por vazamentos, investigações externas, jornalistas corajosos e vítimas que se recusaram a se calar. A narrativa da santidade ruiu, e o que sobrou foram documentos, transações, escândalos, nomes e cifras, fatos incontestáveis. Esse vídeo não foi feito para destruir a sua fé, foi feito para devolver o direito de escolher em quem acreditar. Você viu o sistema por dentro, você entendeu os mecanismos, você reconheceu os padrões. Agora a decisão é sua. Você pode seguir fingindo que nada disso te afeta, ou pode fazer o que milhares já começaram a fazer: abrir os olhos, levantar a voz e se recusar a financiar o silêncio, porque a fé que liberta não tem dono, a verdade não pede permissão. E Deus, seja lá o que ele for para você, nunca precisou de muros de pedra nem de cardeais de anel para ser ouvido. Esse vídeo termina aqui, mas o assunto não. Se você acredita que essa verdade precisa ser dita, compartilhe, comente e questione. E principalmente, não se cale, porque a última mentira da Igreja Católica foi convencer o mundo de que ela falava em nome de Deus. Mas agora você já sabe a verdade.